violência, ou que eu posso mostrar misericórdia, por causa da minha amizade com Jonatas. Ou seja, Davi era amigo de Jonatas. E ele pergunta aos seus servos: olha, existe alguém da linhagem de Jonatas, para que eu possa olhar com olhos de misericórdia? Vamos lá para o versículo 2. Então chamaram Ziba, ou Zibá. Ziba era um servo do rei Davi e era um homem encapetado. Pensa num homem possuído pelo capeta. Um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. Versículo 3, irmão. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, respondeu. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filha de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre, aonde? A minha, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Volta lá, irmão. Mefibosete, porém, comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, olha só, a história é o seguinte, só para ilustrar aqui, para você entender onde que eu quero chegar. A família de Saul perdeu o reinado depois da morte de Saul, e veio uma perseguição, porque naquela época, quando alguém perdia o reinado, quando morria alguém e essa pessoa perdia o reinado, o rei que assumia, nesse caso foi Davi, ele executava uma perseguição a toda a família, porque eles procuravam matar, aniquilar, para que não houvesse mais resistência alguma. Ou seja, se o Maurício é rei e ele morre, e eu assumo, eu vou atrás de toda a família dele para matar, porque eu não quero que nenhum herdeiro dele possa causar qualquer medo para a minha gestão, para o meu reinado. Foi isso que aconteceu. Quando Saul morreu, mataram muita gente da família dele. Muita gente foi morta. Sobrou apenas um homem, um membro dessa família, que é Mefibosete. Agora, quem era Mefibosete? Mefibosete tem uma história esquisita. Quando ele tinha 5 anos de idade, presta atenção, eu vou falar para você. Fugindo dessa guerra da perseguição, a babá que carregava Mefibosete, para proteger ele, correndo, caiu e derrubou Mefibosete no chão, e ele quebrou os 2 tornozelos. Entenderam? A babá que estava fugindo da guerra para proteger Mefibosete do ataque, para proteger ele de ser morto, ao fugir, tropeçou, caiu e quebrou os 2 tornozelos. Ou seja, ele ficou sem
movimentação, porque naquela época não tinha como tratar 2 tornozelos quebrados. Ou seja, Mefibosete já começou a vida dele, a infância dele com traumas. O primeiro problema dele foi quando ele era criança, que já não conseguia ter movimentos. Cresceu diferente de outras crianças. Já não podia participar de tudo aquilo que as crianças da sua idade faziam. Ele já não tinha mãe, não tinha pai, não tinha parente algum, porque ele foi o último da família. Uma criança que cresceu cheia de traumas. Uma criança que não tinha movimentos, que já tinha limitações. Até que foi adotado por um homem bom, chamado Maquir. Porém, esse homem morava numa cidade chamada Lodebar. Pensa numa cidade que ninguém queria morar. Uma cidade distante. A palavra do Senhor fala que essa cidade não produzia. Ela não tinha nada. Ela estava esquecida de toda a comunidade. E para lá que se enviava aqueles que eram julgados como improdutivos. E ele era da família real. O pai dele tinha morrido, mas ele era um príncipe. Ele era da família real. Ele era alguém que tinha um certo escalão, enquanto seu pai era vivo. Mas ele tinha limitações. Ele quebrou os tornozelos. Ele não conseguia se movimentar. E ele foi morar de favor na casa de Maquir. Eu não sei se alguém aqui já morou de favor na casa de alguém. Eu posso falar com muita propriedade isso. Com muita autoridade o que é morar de favor quando você perde os pais. Se você não tem esse sentimento, se você nunca teve, nunca precisou morar de favor, não estou falando você, eu cheguei na Inglaterra, e isso é comum aqui, alguém me deu uma ajuda, eu morei ali porque eu não tinha condição, não. Estou falando, você não tem mais ninguém na tua vida. Você não tem pai, não tem mãe, você vai morar de favor. E agora só abrindo um parênteses, a irmã Patrícia, esse tempo atrás, ela que faz esses pães aqui que são maravilhosos. E eu falei para ela o seguinte, esse tempo atrás, falei assim, irmã Patrícia, o pão é minha fraqueza. Eu sei que a fraqueza tem muitos que estão aqui, mas o pão é um trauma de quem morou de favor. E eu vou explicar para você por quê. Muito rapidamente, quando eu perdi meu pai, que ele foi assassinado, que eu perdi meu pai, perdi minha mãe, e eu não tinha para onde ir, fui morar aqui, morei acolá, fui em outro lugar, morei em um tanto. E na casa da minha tia, irmã, agora você vai entender. Na casa da minha tia, eu sempre fui aquela criança que eu não queria incomodar. Na minha cabeça, puxa, eles já estão me recebendo aqui. Eles já estão fazendo tudo isso para mim, então eu não quero incomodar. Se preocupar em fazer comida para mim, em preparar algo para mim. E eu lembro que uma vez eu falei, eu sei o coração que eu falei isso. Eu sei qual que foi a minha intenção quando eu declarei isso para ela. Eu falei assim, tia, ela colocou alguns pães, daquele pãozinho maravilhoso do Brasil na mesa. Eu falei assim, tia, nossa, para mim só o pão já é suficiente. Eu adoro pão. Mas a intenção do meu coração de falar isso para ela era, tia, você não precisa se preocupar comigo não. Eu não quero causar problema, dar trabalho para você. Ela falou assim, você gosta de pão? Por que você não compra pão? Eu não trabalhava, eu era um adolescentinho. Meus irmãos, e quando hoje nós... E aí até, ó, meu cunhado fala, minha esposa fala, quando eu vou na padaria, parece que eu quero levar a padaria inteira. Eu compro pão, pego pão, tudo quanto é jeito, esse modelo aqui, com coco, sem coco, pão seco, pão molhado, pão com creme, sem creme, eu trago aquela pãozeira assim. Isso é trauma. Isso é trauma de quem morou de favor. E que experimentou diante das situações um contratempo ali na tentativa de agradar. Você criou um trauma. Ou seja, trazendo agora, voltando para a nossa realidade, eu fico imaginando o que Mefibosete morando de favor, vindo da realeza,
O que esse menino enfrentou sem ter movimentos? Diante da necessidade de ajuda no dia a dia. Para situações e momentos que talvez seria tão fácil para mim e para você. Mas esse homem ainda constituiu uma família, mesmo diante de todas as suas limitações. Só que o interessante é que a palavra do Senhor, e agora aqui nós vamos entrar naquilo que eu quero dizer para você, o rei Davi, o todo-poderoso rei Davi, ele fala assim: peraí, Ziba, cadê Ziba? O meu servo, que é a figura de Satanás na vida de Mefibosete. Ele fala: olha só, eu tenho um pacto, eu fiz um pacto com Jonatas, meu amigo, e eu queria saber se existe, será que sobrou alguém lá daquela família? Será que tem alguém daqueles lugares lá? Aí Ziba fala assim: olha, sobrou um. Tem uma pessoa que está viva ainda, mas ele tem limitações. Mas o rei falou, o rei não perguntou qual era a condição dele. Mas aonde está ele? Ele está lá em Lodebar. E era a cidade? Ele falou assim: não, manda buscar ele. Mas como assim buscar lá? Aquele homem, manda buscar ele. Porque eu tenho um pacto com o pai dele. E a minha misericórdia como rei será sobre a vida dele. Quando Davi falou isso, ele estava onde? Na mesa. Quando ele foi comer, ele lembrou: Jonatas, meu amigo, Ziba, tem alguém lá? Tem um, então traz. E Ziba era um homem perverso, mau, que almejava o trono do rei. Mas existia um sobrevivente. Existia um sobrevivente para alguém que ele queria que se assentasse à mesa. Mandou a carruagem real lá na cidade para buscar aquele homem. Eu fico imaginando chegando aquela carruagem naquela cidade, como se fosse um vilarejo, uma favela, um lugar onde está lá despachado todas as pessoas improdutivas, entre aspas. Como assim uma carruagem real veio me buscar? Porque o rei mandou buscar você. Porque você é parte de um pacto que o rei tem com seus pais. Lá entra Mefibosete para ir ao encontro do rei, porque o rei usou de misericórdia para com o filho de Jonatas, aquele homem que estava esquecido, aquele homem desacreditado. Como talvez eu e você nessa noite chegamos aqui totalmente desacreditados com a vida e com tudo. E talvez você tenha um amigo de infância, situações que você viveu na infância, como Mefibosete viveu, que já morreu. Talvez você conhece, a tua mãe conhece, mulheres que junto com ela engravidaram, mas que talvez fizeram um aborto, e aquele que era para ser seu amigo hoje já não existe mais. Você nasceu numa época, meus irmãos, eu creio que todo mundo é da mesma geração aqui, onde as crianças morriam por meningite, por pneumonia, mas o Senhor te manteve para que você estivesse aqui hoje diante da mesa do rei. Você nasceu numa época que talvez não era para você estar aqui. Nós passamos por uma pandemia onde milhares e milhares de vidas foram ceifadas, muitas delas muito próximo de nós. E esse é o momento talvez de você se perguntar: poxa, mas eu estou aqui e tenho o privilégio de estar diante da mesa do Senhor. Deus está procurando aqueles que sobreviveram. Deus está procurando aqueles que sobreviveram para usar de misericórdia com Ele. Você sobreviveu a coisas na tua vida, a momentos e a situações da tua vida. Não foi porque foi um
É porque o nome do Senhor deve ser necessariamente glorificado na tua vida. Talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que chegaram aqui que têm trauma de infância, talvez. Viveram traumas. Que têm problemas, que carregam problemas familiares. Pessoas que têm lembranças horríveis na mente de coisas que aconteceram. Pessoas que chegam aqui e talvez estão esquecidas como esse homem Mefibosete estava. Talvez com todos os movimentos, mas o coração está ali deficiente. A mente está deficiente. Pastor, eu lembro de coisas que eu não gostaria de lembrar da minha infância. Eu vivo situações na minha vida, no meu contexto diário, que eu não gostaria de estar vivendo. Lembranças horríveis, que me deixam lá naquela cidade, lá naquele vilarejo, distante, totalmente longe do rei. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, o rei mandou buscar você. O rei mandou a carruagem buscar você, para que você estivesse sentado com ele na mesa dele. O rei manda buscar, mandou a carruagem para você, para que você venha, para que o convite seja aceito, para que diante da mesa do Senhor, o Senhor restaure aquilo que precisa ser restaurado na sua vida. Irmão, você pode morar em Lodebar, você pode ter sido adotado por Maqui, você pode ter tido deficiência na sua vida, ter quebrado os tornozelos. Talvez você entrou por um caminho de vícios, de drogas, de bebidas, de prostituição. Talvez você esteja totalmente quebrado. Mas eu quero dizer nessa noite que existe uma mesa e você está aqui porque o rei mandou buscar você. Você está aqui porque o rei trouxe você aqui. Você sobreviveu diante de tudo que aconteceu na tua vida, diante dos ataques, diante dos cibás da vida, diante de toda a artimanha do inimigo contra a tua casa, contra a tua vida. Você sobreviveu e o rei lembrou de você. Quem foi lembrado aqui pelo rei? Quem foi lembrado? Quem passou circunstâncias e situações da vida que você imaginou, não, dessa eu não vou conseguir sair, não há como eu me mover, está acabado, está terminado tudo. Deus não deixou você morrer, Deus não deixou você descer na sepultura. Deus guardou esse dia para que você possa celebrar a mesa do Senhor. Pergunta ao rei Ziba: existe alguém vivo na casa de Saul que eu possa usar de misericórdia com ele? Tem alguém vivo lá ainda? Ziba, que representa a figura de Satanás, do diabo, responde: há alguém, mas esse alguém tem limitações. Davi não perguntou das limitações. Ele não perguntou, ele não queria saber qual era a situação de Mefibosete. Você tem um acusador contra você, lembre-se disso. Ele nunca vai chamar você pelo teu nome. Existe um acusador nesse mundo. Ele nunca vai chamar você pelo teu nome. Ele vai lembrar das tuas deficiências. Ele vai lembrar dos teus erros, das tuas limitações. O acusador, a função dele, que foi a função de Ziba, é lembrar você das deficiências que você tem na tua vida. Ele sempre vai lembrar das tuas fraquezas, dos teus erros, das tuas limitações. Ele sempre vai lembrar dos pecados que você comete. E Ziba fala: olha, tem um, mas ele está lá em Lodebar, na pior cidade que possa existir, num lugar difícil, no pior lugar. Ele tem limitações, ele é falho, ele erra. E o rei fala: manda buscar ele, traz
ele para mim, com todas as suas falhas, com todas as suas deficiências. Traz ele para mim. Sabe, meus irmãos, em outras épocas talvez você não estaria aqui nessa noite. Se o rei não mandasse buscar você, do jeito que você é, como você está, talvez bebidas, drogas, prostituição, talvez você não estaria, não era para você estar nesse culto aqui agora ouvindo isso, porque a enfermidade, a depressão, descontroles emocionais, brigas, confusões, nada era encontrado em você. Talvez aquilo que você construiu na tua vida não te traz mérito algum para estar aqui nessa noite. Mesmo você estando em Lodebar, mesmo você vivendo tudo aquilo que você viveu, o rei ordenou que fossem buscar você. Mas que mérito você tem? Mas por que Jesus olha para você e manda buscar você? Mas o que existe em você, meu irmão? O que há de tão importante na sua vida para Deus se importar com você? Poderia ser outra família, uma outra pessoa, alguém que não fosse tão má, alguém que não fosse tão com a vida tão bagunçada assim, que não tivesse um passado tão negro. Talvez alguém de uma família mais bem constituída. O que teria em você para Deus usar de tudo para ir buscar você e arrancar você daquele lugar? O quão especial você é? É interessante que Jesus, lá em Mateus 21, ele fala para os seus discípulos: olha, ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa. Ela estava presa, essa jumenta. Tinha uma jumentinha que estava presa, e um jumentinho com ela. Desprendei, solte o jumento e trazei-o. Engraçado que o jumento é o único animal, segundo aqueles que entendem, que não presta para montaria. É o pior que tem. Não serve. Porque os reis andavam em mulas. Jesus poderia ter escolhido um cavalo, um terraça lá do Oriente, né? Os cavalos, os mais impetuosos, os mais bonitos. Aqueles cavalos são todos do Oriente. O Senhor manda buscar uma jumenta teimosa, morde, dá coice, empaca, é ignorante. Jesus gosta muito de você, irmão. Jesus se ama demais. Se você fosse um pedigree, se você fosse, né, um pedigree, aquele cavalão, né, dizem que como é que é o nome dele? A Caltech, aquele cavalo que até brilha. Se Jesus falasse: olha, vai lá e busca uma Caltech ou um cavalo árabe, que eu quero montar nele, mas ele manda buscar uma jumenta. Qual pedigree que é você? Que raça que é você? Você não tem pedigree, irmão. Você não tem. Mas o Senhor preferiu nos escolher. Eu posso parecer mais um pangaré, ando meio torto, meio desdentado, despelado, cheio de mania, cheio de maldade no coração. Mas Jesus mandou buscar você mesmo assim, com todas essas maledicências, todas essas mazelas que existem em você. O Senhor falou: não, traz ele aqui. E os discípulos temem, porque ele fala: não, ele está amarrado esse jumento, e quando eu soltar vai aparecer o dono. E quando nós levamos esse modelo do amarrar, das amarras que o inimigo coloca sobre as nossas vidas, vai aparecer o diabo
que amarra as nossas vidas, que amarra as pessoas, e que coloca peso para que possamos carregar. Mas Jesus está desamarrando o jumento. Ele está soltando o jumento. Ele está nos soltando com toda a nossa ignorância, com toda a maldade, com toda a dificuldade que se é de lidar com nós. Porque Ele vai precisar de você. Como Ele precisou de Mefibosete, com todas as suas limitações, com toda a dificuldade que ele tinha. Jesus vai precisar de você. Não é mérito nosso, não é mérito teu, isso é pura graça de Deus. A carruagem entra em Lodebar para buscar o libertado Mefibosete. Aquele homem pobre vem se arrastando, não acreditando no que deveria acontecer. Chega diante do rei, e o rei faz uma promessa para ele. Preste atenção agora que eu vou falar para você, pai e mãe. O rei faz uma promessa a Mefibosete. Ele fala: olha, porque eu tenho um pacto com teu pai, eu tenho um compromisso com você. Pai e mãe, lembra do pacto que você tem com teu Deus, porque os teus filhos não serão esquecidos, a tua geração não será esquecida. Pastor, mas meu filho não veio na igreja, mas ele não gosta. É uma aliança que você tem com o Senhor, que será selado nessa mesa hoje à noite. É uma aliança que você renova com o Senhor. Da mesma forma que os filhos de Jonatas alcançaram a misericórdia do rei, Deus está olhando para os teus filhos. O Senhor está olhando para a tua casa, amém, irmão? Se você tem filho, estabeleça a tua aliança com o Senhor. Renove a sua aliança com o Senhor. Não deixe que as mazelas da vida venham limitar a tua proximidade e a tua vida com o Senhor, porque os teus filhos herderão essa herança de aliança com Deus. Ele pode estar longe, teu filho pode estar lá em Lodebar, seu filho pode estar perdido nesse mundão. Talvez você mãe, você pai, chegou aqui, não sabe onde teu filho está rebelde, não quer saber de nada. Mas enquanto você estiver aqui, Deus está cuidando da sua casa. Enquanto a tua aliança com o Senhor for mantida, o Senhor, Ele estará cuidando da tua casa. Ele estará honrando essa aliança com você. Meu filho, é difícil, estou tendo dificuldade, está complicado, está difícil. O Senhor está cuidando da tua casa. O Senhor honra a aliança que Ele tem com você. Ele honra. Nós podemos não honrar isso com Deus, mas Ele honra. O rei faz uma promessa a Mefibosete. Ele fala: enquanto eu viver, você vai comer na minha mesa todos os dias. Enquanto eu for rei, você vai estar comigo. Eu estou te recebendo como membro da família. Senta na minha mesa. Quando eu me assentar na minha mesa, você vai se assentar junto comigo. Você vai se assentar junto com os meus filhos. Você vai fazer parte da minha casa. Essa é minha responsabilidade de aliança que eu tenho com você. Por misericórdia, pela aliança que eu tenho com teus pais. É interessante quando o rei Davi chama Mefibosete para sentar, ele não consegue enxergar nas mesas as limitações de Mefibosete. Não se enxerga. Não se enxerga.
Porque o que o rei quer ver? O rei quer olhar na mesa e saber quem está na mesa com ele. Jesus, quando dá ceia, ele olhou para a mesa para os seus discípulos e disse: eu ansiei comer essa ceia com vocês. A maior alegria de Jesus é quando ele olha para a sua mesa, para a sua igreja, e ele vê que não há restrições na sua vida em estabelecer a aliança com ele. A maior alegria do Senhor é olhar para a sua igreja e saber que você está participando da aliança com ele. Saber que você está sentado à mesa com ele. Como eu desejei esse momento de comer com vocês, igreja, essa ceia. Ah, pastor, mas olha, eu não acertei minha vida com o Senhor. Eu estou limitado. Eu não posso sair aqui dessa cidade. Eu não posso sair de Lodebar para ir lá participar da comunhão com o rei. Eu preciso ficar aqui. Eu não consigo me mover. E Deus está falando: eu vou te buscar. E o Senhor fala: não, eu vou mandar uma carruagem para te buscar. Não são as suas limitações, não são os seus erros. Eu quero te ver na mesa. Eu quero ter um assento com você. A alegria de Jesus é olhar e saber que você participa assim da mesa, que você tem comunhão com Ele. Mas a maior tristeza de Jesus é procurar, olhar na mesa e procurar alguém que ele não encontra mais, que recusou a sua aliança. Alguém que um dia esteve em aliança com o Senhor. Alguém que um dia ceiava. Alguém que um dia o coração estava cheio de expectativa para ir a um culto de ceia. Porque ali a chama do Espírito Santo iria queimar no seu coração. E a presença do Senhor em sua vida iria ser motivo de ele celebrar a morte e a ressurreição do Senhor. Mas ele queria fazer parte. A tristeza do Senhor é olhar para você e saber que por causa da religiosidade, por um mau entendimento, você decidiu não participar, olhar para as suas deficiências, olhar para o lugar onde você está e de lá não sair. E o rei Davi faz a segunda promessa para Mefibosete, e essa é financeira. Ele diz: tudo que era do teu avô e do teu pai será restituído com você, porque eu estou restituindo a minha aliança com você. Você vai fazer parte da minha mesa, você vai comer comigo, você vai fazer parte da minha família. E aquilo que era do seu pai por direito, por herança, aquilo que era do seu avô por direito e por herança será teu. Saiu de Lodebar pobre, miserável, vivendo de favor, ficou próspero do dia para a noite, porque não recusou o convite do rei, porque ouviu o chamado do Senhor, estendeu a sua mão, rastejou para chegar até aquela carruagem, rastejou para chegar até o rei, mas teve vida, se manteve com vida e se achegou ao rei e se assentou à mesa do rei. Quantos de nós nessa noite não chegamos nos rastejando aqui nessa igreja, diante de todas as situações e todos os problemas que nós temos encarado? Quantos de nós, para estarmos aqui, tem sido um desafio imenso? É a família, as situações, é o trabalho, enfermidade. Olhamos para dentro de nós mesmos e não aceitamos a nossa situação. Tem sido pesado demais a vida.
gosto de ir na igreja porque sou confrontado toda vez que eu vou. Mas é para ser confrontado mesmo. É para entender que você precisa acordar para a vida. Existe um rei que está te chamando. Existe um Senhor que está te convidando para a mesa. Mas as feridas da alma, as feridas que a vida te traz sobre os relacionamentos, sobre a igreja, não te deixam despertar, não te deixam saber que o rei está te esperando, não te deixam acordar. Você fica lambendo as suas feridas, olhando para elas, e delas você não quer soltar. Há uma supervalorização dos meus problemas. Pastor, você não sabe que eu tenho muitos problemas. A minha vida, pastor. Mefibosete tinha muitos problemas. 20 anos. 20 anos. Limitado em tudo. Mas houve um rei. Criança. Com seus pais. A minha pergunta para cada um de nós essa noite: lembrando você de uma aliança que você precisa saber, que você pode até ignorar e virar as costas. Você pode até você pode até estar olhando para o seu umbigo, para as suas coisas, para o seu momento. Você pode estar até olhando para dentro de você. Mas existe um rei que está lembrando você nessa noite. E você não vai poder sair daqui e dizer que isso não foi, que você não sabe disso. Existe uma aliança com você. Esteja ela quebrada ou não, esteja danificada ou não, nessa noite o Senhor mandou buscar você naquele vale. O Senhor mandou trazer você daquele lugar feio, dessa cidade má, para lembrar você: existe uma aliança que o Senhor quer restaurar com você. Eu queria pedir para você fechar os teus olhos agora. Talvez os Ziba tenham sido muito fortes na sua vida.